Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Donald Trump é o presidente eleito dos Estados Unidos. Uma vitória ampla e inquestionável. Vamos diretamente a Washington, a capital americana, onde o jornalista Roberto Cabrini comanda essa cobertura. Cabrini, boa noite. A apuração já está concluída? Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Faltam alguns estados, mas isso não vai mudar o resultado que deu a Trump a garantia de retorno à Casa Branca. Ele conseguiu não só a maioria dos votos populares, como 295 delegados, um número muito expressivo. Ele precisava, lembrando, de apenas 270 para vencer a disputa. Fizemos história, foi o que disse o presidente eleito aos seus apoiadores. Você acompanha agora como foi a noite que deu a vitória a Donald Trump. A noite mais longa de um país nos últimos tempos. Uma noite que revela uma nação dividida em suas esperanças e frustrações. Olhos abertos, atentos. Nervosismo e ansiedade a cada nova notícia. E aos poucos as urnas vão respondendo às mais delicadas questões. A chave de tudo eram os 7 estados, campos e batalha. Kamala Harris tinha conseguido dar novo fôlego à campanha democrata, antes derrotada por antecipação com Joe Biden. Mas seria isso o suficiente para derrotar um Donald Trump que, mesmo condenado recentemente, conseguia apontar o dedo para as feridas da economia do país? E também para um desejo reprimido de combater a imigração, percebida aberta ou veladamente em lares americanos como fantasma da insegurança nacional? Era a questão central que estava em jogo. Assim que os portões se fecham, abre-se uma contagem regressiva. O fim da votação. É o sinal verde para a apuração dos votos. Nas sessões eleitorais, silêncio e concentração. Nas ruas, olhos voltados para os televisores. O mundo para acompanhar a corrida eleitoral americana. Aqui nos Estados Unidos, apoiadores dos 2 candidatos se reúnem nos quartéis generais. Os democratas se concentram nesta Universidade de Washington. Os resultados estão me surpreendendo, mas a noite é uma criança. Vamos continuar otimistas, diz essa apoiadora de Kamala. Já os republicanos lotam esse ginásio de Palm Beach, na Flórida. Votei em Trump, quero o melhor para o país. Estou ansiosa para ver quem ganha, conta essa outra eleitora. À medida que os votos são revelados, vai se desenhando o nome do novo presidente americano. A diferença entre Donald Trump e Kamala Harris começa tímida. Logo, o republicano mais do que dobra a vantagem. Ele dispara na madrugada. Trump está próximo de se tornar o novo presidente. Ou melhor dizendo, de voltar à casa que ele conhece tão bem. À 1h30 da madrugada de Washington, conquista 243 delegados contra 194 de Kamala. É madrugada aqui em Washington, capital dos Estados Unidos. Continuamos acompanhando as apurações das eleições americanas. Depois de ganhar a batalha da Pensilvânia, o ex-presidente Donald Trump está perto de consolidar seu caminho de volta à Casa Branca. É o que os últimos números revelam. Às 3h15, Trump está a apenas 4 votos de se tornar presidente. Às 5h48, Trump conquista 276 delegados contra 219 de Kamala e é eleito. Resultado definido, Donald Trump garante a vitória e a verdade é que o debate econômico foi decisivo nessas eleições americanas. Por isso, Trump está de volta. O primeiro discurso do novo presidente, um agradecimento à família. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Seguido de promessas políticas. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. We can do things that nobody else can do. We have a country that needs help.
and it needs help very badly. We made history for a reason tonight. Seus apoiadores estão por toda parte e dão às ruas tons de vermelho. Estou em êxtase, só quero comemorar. Trump vai fazer todo mundo feliz de novo, mesmo que não o quisessem como presidente. Eles vão ser mais ricos, mais seguros, mais saudáveis. Estou animado. O presidente Trump está de volta para tornar a América grande novamente. Há 44 anos, o então candidato republicano à presidência Ronald Reagan perguntou aos seus eleitores: sua vida está melhor hoje do que há 4 anos? A mesma pergunta, que se tornou a chave para a sua vitória em 1980, voltou nessas eleições a abrir a complexa fechadura dos dilemas americanos. Os democratas apostavam que o desemprego em baixa e a bolsa em alta seriam armas capazes para barrar a volta de Trump. Estavam errados. Trump e os republicanos avançaram em territórios antes dominados pelos democratas liberais. Havia um desejo conservador reprimido e adormecido que se transformou em um trem que não dava mais para frear. Em estados importantes como a Flórida, onde já se esperava a vitória dos republicanos, ela de fato veio, mas com uma margem ainda maior. E em redutos liberais estratégicos como a Califórnia, de onde vem Kamala Harris, a vitória democrata aconteceu sim, mas em escala bem menor do que tinha se visto com Biden há 4 anos. O desejo de mudança superou até resistências com o estilo Trump de ser. They're bringing drugs, they're bringing crime. Ou por seus inimigos, como uma ameaça à democracia. Os republicanos avançaram sem cerimônia em locais vistos como espécie de reservas de mercado pelos democratas, como hispânicos, árabes americanos, negros, jovens e latinos. Os americanos mostraram que questionam o cheque em branco do alinhamento com a comunidade europeia em relação, por exemplo, ao apoio irrestrito à Ucrânia contra a Rússia, ou à repressão da China contra Taiwan. Após os ataques ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, até mesmo republicanos previam o fim da carreira política de Trump. Ainda mais depois de sua condenação de 31 de maio desse ano, quando um júri o considerou culpado por falsificar registros contábeis para esconder pagamentos de suborno a uma atriz pornô, a fim de silenciá-la sobre uma relação extraconjugal. O julgamento foi considerado parcial por analistas mais identificados com as pautas do agora presidente eleito. As vozes dos consumidores de lojas e supermercados espalhados pelo país falaram mais alto. A alta dos preços e a perda do poder de compra, mesmo com os índices de desemprego sob controle, fizeram com que milhões de americanos se decepcionassem com o que consideram de reajustes insuficientes de seus salários. Os ressentimentos americanos do dia a dia deixaram o caminho livre para Trump vender suas ideias e cortar impostos, subir tarifas de bens importados, que, diga-se de passagem, preocupa governos como o do Brasil, e deportar imigrantes ilegais. We're going to fix our borders, we're going to fix everything about our country. A duração do casamento entre Trump e os americanos, que se tornou oficial hoje, vai depender principalmente da situação do bolso dos americanos nos próximos tempos. É quando os Estados Unidos e o mundo vão saber se Trump vendeu soluções ou ilusões. E veja também. Onda republicana muda o cenário político e garante a maioria na Câmara e no Senado. Derrotada, Kamala Harris parabeniza Trump e diz que vai ajudar na transição do governo. Presidente Lula deseja sorte ao novo presidente americano e diz que o mundo precisa de diálogo. Aqui no Brasil, o Banco Central eleva a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. E os detalhes do relatório que investiga Bruno Henrique por possível manipulação em esquema de apostas.
Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Donald Trump será o 47º presidente dos Estados Unidos. Vamos voltar a Washington com o jornalista Roberto Cabrini. Ô Cabrini, depois de ter perdido a reeleição em 2020 para Joe Biden, esse retorno de Trump é um fato histórico, não é mesmo? Com toda certeza, meu caro Celso, um candidato ganhar um segundo mandato não consecutivo só tinha acontecido uma vez aqui na história dos Estados Unidos. Foi em 1893, faz muito tempo, há mais de 130 anos. Foi com Grover Cleveland. Outro fato histórico relevante foi que a última vitória de um republicano pelo voto popular aconteceu em 2004. Bom, agora nós vamos até Palm Beach, na Flórida, onde fica o quartel-general da campanha de Donald Trump. De lá a gente vai conversar com o repórter Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei. Como é que está a movimentação por aí? Cabrini, muito boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o clima por aqui é de tranquilidade. Os apoiadores republicanos, depois de muita comemoração, já voltaram para casa. Mesmo no entorno do QG de Donald Trump, onde ocorreu aquela festa, a polícia já não faz mais o reforço na segurança. A sensação que a gente tem é de um dia comum em Palm Beach. Donald Trump passou o dia em seu resort, em Mar-a-Lago, aqui na Flórida. Ele tem apenas 2 meses e meio para concluir com o seu trabalho de governo, com a equipe de transição de governo. No dia 6 de janeiro do ano que vem, o Congresso americano deve formalizar a vitória dele. E a posse está marcada para 2 semanas depois, no dia 20 de janeiro. Bem, até agora não há previsão de um novo pronunciamento de Donald Trump. E hoje ele não teve compromissos públicos, como a gente vê agora na reportagem. Eleitores republicanos saíram às ruas para comemorar o retorno de Donald Trump à Casa Branca. O presidente eleito passou o dia na residência na Flórida, atendendo a ligações de líderes estrangeiros que o cumprimentavam pela vitória. Um dos telefonemas recebidos por Trump foi o da candidata derrotada, Kamala Harris. A atual vice-presidente parabenizou o republicano pela vitória. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, a democrata prometeu uma transição pacífica de poder e ressaltou a importância do novo presidente governar para todos os americanos. Joe Biden também conversou com Trump por telefone. O atual presidente convidou o candidato eleito para a tradicional reunião de transição na Casa Branca. Donald Trump ainda recebeu cumprimentos de presidentes de grandes empresas. Elon Musk, amigo e um dos maiores financiadores da campanha republicana, acompanhou a vitória ao lado do futuro presidente. Hoje, Musk escreveu na própria rede social que o povo da América deu a Donald Trump um voto cristalino para a mudança. O dono das empresas SpaceX e Tesla deve fazer parte do novo governo. Vamos agora entender como é que foi a eleição americana aqui no mapa. O republicano Donald Trump conquistou até o momento 295 delegados contra 226 da democrata Kamala Harris. A apuração ainda segue em alguns estados e, por isso, esse número ainda não é definitivo. Se as projeções matemáticas se confirmarem, Trump vai alcançar 312 delegados. Essa marca seria ainda melhor do que a conquistada por ele em 2016 contra Hillary Clinton. E essa diferença está naqueles estados-chave que a gente vinha comentando nas últimas semanas. Dos 7 que eram considerados estados indefinidos, o republicano levou todos até agora. O estado considerado mais importante pelas duas campanhas é a Pensilvânia. Trump levou os 19 delegados de lá. Já no Arizona, outro estado-chave, a apuração ainda não acabou. As projeções colocam Donald Trump como o provável vencedor, mas com uma diferença pequena. A agência Associated Press, que faz a contagem dos votos, ainda não confirma a vitória do republicano neste estado. O cenário é parecido também em Nevada. Com 85% dos votos apurados, Trump soma mais de 50%. É isso, Celso. Ok, Cris.
Cabrini, pelo que dá para ver, né? Tudo saiu melhor que o planejado, tanto para Trump como para os republicanos. O partido conseguiu maioria no Congresso? É uma vitória ampla e inquestionável. Além de vencer as eleições presidenciais, o Partido Republicano, sob a liderança de Trump, ainda retomou o controle do Senado, que vai ficar muito mais fácil para ele governar, controle que estava com os democratas. Vamos conversar agora com o repórter José Luiz Filho. Ele está em outro ponto aqui em Washington, capital dos Estados Unidos. Boa noite, José Luiz. A Kamala Harris já fez o discurso de concessão, que aqui se chama de concession speech, assumindo a derrota? Olá, boa noite, Cabrini, boa noite a todos. Eram quase 4h30 da tarde aqui em Washington, 6h30 pelo horário de Brasília, quando Kamala Harris subiu ao palanque aqui na Universidade de Howard. Diante de uma grande plateia, ela admitiu que não era o resultado que esperava e reconheceu a derrota para Donald Trump na corrida à Casa Branca. Kamala agradeceu também o trabalho e a dedicação de todos os apoiadores e voluntários durante a campanha. Ela ainda confirmou que ligou para Donald Trump para parabenizá-lo e também disse que está à disposição para ajudar na transição de governo para que seja pacífica. Emocionada, ela agradeceu ao presidente Joe Biden pela confiança e disse que está orgulhosa pelos 107 dias de campanha. Afirmou ainda que, apesar da derrota, pede aos apoiadores que aceitem o resultado. Nessa eleição também estava em jogo a renovação de toda a Câmara de Representantes e 1/3 das vagas no Senado. E o Partido Republicano também venceu essas duas disputas. Veja na reportagem. Nos Estados Unidos, cada um dos 50 estados tem direito a 2 senadores com mandatos de 6 anos. E a cada 2 anos, 1/3 das 100 vagas na casa entram na disputa. A votação de ontem, 34 cadeiras estavam em jogo. E os republicanos se saíram melhor, com vitórias sobre os candidatos democratas nos estados de Ohio, Virgínia Ocidental e Montana. O partido de Donald Trump terá um total de 52 senadores. E assim, vai reassumir o controle do Senado, o que não acontecia desde 2020. Os republicanos serão maioria também na Câmara dos Representantes, que teve eleição para todas as 435 cadeiras. O partido vai manter a maioria que já tem na casa, mas o número exato só vai ser definido em alguns dias, quando terminar a contagem em todos os estados. Com a maioria na Câmara e no Senado, os republicanos poderão controlar as pautas no Congresso. Apesar da vantagem numérica para diversas questões, muitas mudanças legislativas dependem de 2/3 dos votos dos representantes, o que vai exigir negociação com a minoria democrata. E nós voltamos com imagens ao vivo da Casa Branca, aqui em Washington, que já sabe quem vai habitá-la nos próximos 4 anos. Eu volto daqui a pouco aqui dos Estados Unidos com a repercussão completa da eleição de Trump pelo mundo. Celso e Cris. Ok, Cabrini, até já. Veja a seguir: chuva provoca alagamentos e homem é arrastado por enxurrada na Grande São Paulo. Autoridades israelenses comemoram vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Um temporal causou estragos em São Paulo e na região metropolitana hoje à tarde. A chuva provocou alagamento em Osasco. Carros e caminhões foram invadidos pela água. A enxurrada também inundou casas e deixou moradores ilhados. Crianças tiveram que ser resgatadas às pressas de uma creche municipal depois que a água entrou no local. Ninguém ficou ferido. Em Carapicuíba, também na região metropolitana, um rapaz chegou a ser arrastado pela enxurrada. Ele foi resgatado e está bem. Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para enchentes. O Centro de Gerenciamento de Emergências registrou quase 30 pontos de alagamento. A capital bateu recorde de trânsito, 1.385 quilômetros de lentidão. No interior do estado, a chuva forte fez o nível do rio Sorocaba subir e ficar 1,30 m acima do normal. O avanço de uma nova frente fria vai trazer mais instabilidades. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, vem mais água por aí? Sim, Cris. A semana deve terminar com bastante chuva. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E uma ótima noite para você de casa.
A nova frente fria vai colocar boa parte do país na rota dos temporais até o fim de semana. Em São Paulo, a quinta deve ser de tempo abafado, com 28 graus e risco de temporais à tarde com raios. Na sexta, tem alerta para chuva forte o dia todo, máxima de 22. No sábado, chove a qualquer hora e as temperaturas caem, faz até 20 graus. Hoje, os estados do norte e do sudeste registraram o maior volume de chuva no país. Nas imagens de satélite, vemos as nuvens carregadas, destacadas por estas manchas coloridas. Amanhã, a frente fria avança e reforça os temporais sobre o sul do Brasil. E à noite, ela deve alcançar o estado de São Paulo. No giro de temperaturas, faz até 26 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 36. Em Palmas, 33. Em João Pessoa, 30. E até 34 em Manaus. Tempo delivery. O Diego é de Pires do Rio, Goiás. Oi, Diego. Nesta quinta pode chover a qualquer hora. Máxima de 28 graus. Na sexta, esquenta até os 29 e a chuva pode ser forte. O sábado será chuvoso, com até 26 graus. O Vando é de Planalto, na Bahia. Olá, Vando. Quinta de muitas nuvens, com chuva passageira, máxima de 25 graus. Na sexta, tempo firme com 28. No sábado, faz até 28 também e chove à noite. Peça Tempo Delivery pelas redes sociais. Poste sua mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir. Banco Central eleva a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. A repercussão da vitória de Donald Trump pelo mundo. Eleições americanas. Vamos voltar a Washington, onde está o jornalista Roberto Cabrini. A dupla que vai assumir a Casa Branca, Trump e o vice J.D. Vance, tem uma grande diferença de idade, certo, Cabrini? É isso mesmo, Celso. São 38 anos entre os dois, ou seja, quase 4 décadas de diferença. Donald Trump vai ser o mais velho a tomar posse, 78 anos. Ele é alguns meses mais velho do que o atual presidente Joe Biden. Trump leva para a Casa Branca o terceiro vice-presidente mais jovem, J.D. Vance, terceiro presidente mais jovem, vice-presidente mais jovem da história americana, que é um nome, inclusive, muito forte dentro do Partido Republicano, um nome de futuro. Agora vamos a outro ponto em Washington com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite para você. Nós sabemos que foi uma campanha repleta de percalços, troca de ofensas. Como é que vai ser, afinal, essa transição de governo? Oi, Cabrini, boa noite para você e para todos. Pois é, o futuro governo já trabalha aí na montagem da equipe de transição. Segundo a imprensa americana, Brian Hope, que foi ex-funcionário do Departamento de Estado, deve liderar a equipe de transição. Durante o primeiro mandato de Trump, Hook foi diretor da equipe de planejamento de políticas entre 2017 e 2018. Depois atuou como enviado especial dos Estados Unidos para o Irã, de 19 a 2020. O presidente eleito vai governar ao lado de uma jovem estrela republicana, é o senador J.D. Vance, que começou a carreira política como crítico de Donald Trump e hoje é um aliado. Confira na reportagem. Durante a comemoração do Partido Republicano, o vice-presidente eleito prometeu recuperar a economia do país sob a liderança de Donald Trump. Acabamos de testemunhar o maior retorno político da história dos Estados Unidos, declarou. Aos 40 anos, James David Vance vai assumir a partir de janeiro o comando da maior economia do planeta ao lado de Donald Trump, além de se tornar o presidente do Senado. Uma ascensão rápida na política. Há apenas 2 anos, ele se elegeu senador por Ohio. Antes serviu como fuzileiro naval no Iraque. E na volta da guerra se formou em Direito pela conceituada Universidade de Yale. Vance ganhou os holofotes com a publicação de uma autobiografia. Em Era Uma Vez um Sonho, ele descreveu a própria infância, marcada pela pobreza e por problemas, com vício em drogas na família. A história narrada no livro também virou filme. Em 2016, quando Trump se candidatou à presidência pela primeira vez, Vance criticava a postura do republicano.
Na época, Vance afirmou que jamais votaria em Donald Trump. Anos depois, reviu essa posição e se tornou um dos aliados mais próximos ao presidente eleito. Essa aproximação foi fundamental para que Vance fosse eleito senador por Ohio. Como senador, Vance adotou posições conservadoras em temas como imigração. Também foi contra a ajuda financeira e militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia. J.D. Vance foi escolhido para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos por causa da capacidade de articular as visões de Trump e por se conectar aos eleitores mais jovens, o que provou ser capaz. Daqui a pouco eu volto diretamente da capital dos Estados Unidos com outras repercussões. Cris e Celso. Até já, Cabrini. A vitória de Donald Trump foi comemorada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Hoje, Tel Aviv amanheceu mais uma vez sob ataque do grupo terrorista Hezbollah. Estas imagens mostram o momento em que um foguete cai numa área aberta perto do Aeroporto Internacional de Israel, na região central do país. Este outro foguete destruiu um carro que estava parado em Hanana, no norte de Tel Aviv. Ninguém ficou ferido. Na data que marca os 40 dias da morte do principal líder do Hezbollah, pelo menos 150 foguetes foram lançados contra Israel. As sirenes soavam enquanto a população corria em busca de abrigo. No Líbano, Israel voltou a fazer lançamentos contra o subúrbio da capital, Beirute. A região é apontada como reduto dos terroristas do Hezbollah. Autoridades israelenses comemoraram os resultados das eleições americanas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que a vitória de Donald Trump representa um poderoso recomeço para a aliança entre Israel e os Estados Unidos. Por meio das redes sociais, o premier escreveu: "Parabéns pelo maior retorno da história." Netanyahu ainda telefonou para Trump. Os dois concordaram em trabalhar juntos pela segurança de Israel. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros mais uma vez. A Selic passou de 10,75% para 11,25% ao ano, aumento de meio ponto percentual. Segundo o Copom, o cenário da economia brasileira demanda um controle maior, já que análises do mercado projetam aumento da inflação e alta do dólar. A taxa Selic divulgada hoje representa a maior alta dos juros desde 2022. Também nesta quarta-feira, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo em outubro, isto é, o Brasil exportou mais do que importou no período. O resultado foi de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Apesar do valor, esse número representa a queda de quase 53% na comparação com outubro de 2023. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior. Agora, o superávit do ano de 2024, que é o saldo positivo desta conta, é de 63 bilhões de dólares. A seguir, o presidente Lula parabeniza Trump pela vitória na eleição americana e diz que o mundo precisa de mais diálogo. E veja também, relatório da Polícia Federal traz detalhes da investigação contra o jogador Bruno Henrique num suposto esquema de manipulação de jogos. Uma semana depois de um incêndio destruir um shopping popular no centro de São Paulo, alguns lojistas já estão recomeçando em outro lugar. Tudo para não perderem o movimento de fim de ano. A Evelyn agora tem um outro local de trabalho. Isso aqui não é um recomeço para ninguém, é um começo. A gente está começando do zero. O novo espaço do restaurante vai substituir o ponto anterior, destruído com o incêndio que atingiu este shopping popular há uma semana na região central de São Paulo. Não é só um negócio, é um sonho, é dedicação, é muito trabalho, muito suor. Mais de 300 comerciantes estão numa situação parecida. Reabriram as lojas no shopping Feirinha da Madrugada, também na região central. O William já mudou para a feirinha de olho no movimento de fim de ano. Conseguimos um lugar bacana, nós fomos bem acolhidos. E o recomeço é um pouco desafiador, mas é interessante. E aí nós vamos conquistar tudo de novo. No centro de compras, há um posto do governo do estado que oferece uma linha de crédito específica para quem foi atingido. A estimativa
é de que 600 comerciantes foram diretamente afetados pelo incêndio. Muitos perderam tudo. Uma semana depois, o shopping permanece isolado, interditado e sob investigação. A polícia tem ouvido testemunhas e o Ministério Público abriu um inquérito para apurar as causas e os responsáveis pelo incêndio. Este vídeo mostra o que seria o local onde o fogo começou. O auto de vistoria dos bombeiros estava vencido desde agosto, mas o shopping tinha licença da prefeitura para funcionar. Quem perdeu tudo, agora tenta recomeçar. Daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo valeu a pena. Passa o final de ano legal, se Deus quiser. 2 frentistas foram flagrados enganando clientes num posto de combustíveis no Rio de Janeiro. Eram especialistas em dar golpe em cima de golpe. Primeiro, eles forjavam um superaquecimento nos veículos. Depois, vendiam um aditivo de motor e trocavam as embalagens cheias por vazias para simular a utilização do produto. As imagens mostram um momento em que 2 frentistas enganam uma motorista. O carro dela não apresenta nenhum problema mecânico. Segundo a polícia, a situação foi criada pelos golpistas. Repare que eles esperam até que a mulher volte para o carro e trocam as embalagens novas de aditivos de motor que ela comprou por frascos vazios, simulando que o produto foi colocado no veículo. A sorte é que a pessoa que estava filmando me alertou antes de eu conseguir o dinheiro para pagar, entendeu? Quando eu vi a filmagem, eu falei, não, para tudo. O golpe era frequente neste posto de combustíveis em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Os 2 funcionários foram ouvidos pela polícia e indiciados pelo crime de estelionato. Vamos solicitar imagens de um período maior do posto para que a gente possa, numa segunda investigação, verificar se há a participação de outras pessoas. As investigações mostram que os frentistas aqui do posto jogavam água no motor quente dos carros para simular um superaquecimento. Depois vendiam o aditivo por um valor 3 vezes mais alto e ainda cobravam pela falsa mão de obra. A direção do posto afirmou que os 2 funcionários não trabalham mais no local e que não compactua com os crimes cometidos. Hoje, o Procon do Rio realizou uma grande fiscalização. No estabelecimento em que os frentistas aplicavam o golpe, os fiscais encontraram produtos fora do prazo de validade. 5 postos foram autuados e 4 bombas lacradas. Servidores da Receita Federal foram presos, suspeitos de contrabandear e desviar mercadorias apreendidas no Rio Grande do Sul. O esquema gerou um prejuízo de 150 milhões de reais. Uma adega recheada de vinhos importados, aparelhos eletrônicos, joias e relógios. Produtos confiscados pela Receita por irregularidades nas declarações de impostos e desviados por servidores públicos. Foi demonstrado que existia uma estrutura criminosa realmente operando no ambiente da vigilância e repressão aduaneira. Parte dele no processo preliminar, naquela parte em que você está classificando a mercadoria. Segundo a Polícia Federal, os servidores fraudavam os registros de apreensão. Apenas uma parte dos produtos confiscados era encaminhada ao depósito da Receita Federal. O restante era desviado. Um prejuízo estimado de 150 milhões de reais. 10 suspeitos foram detidos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Entre eles estão um auditor fiscal, 4 analistas tributários, um policial militar e 4 empresários que negociavam as mercadorias. O grupo era monitorado desde dezembro do ano passado. Fazia a venda e o resultado dela era repassado em espécie, às vezes por meio das contas bancárias desses servidores, mas muitas vezes eram feitos pagamentos em favor deles como uma forma de mascarar o resultado do crime. Os suspeitos devem responder pelos crimes de peculato, facilitação ao contrabando, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um menino de 4 anos morreu baleado durante um confronto policial em Santos, litoral de São Paulo. O pai dele tinha sido morto numa operação no início do ano. Rian dos Santos brincava na rua do bairro onde morava quando foi atingido. Tinha aproximadamente umas 15 crianças. Eles viram que tinha criança, que tinha um monte de gente, um monte de morador. Mesmo assim, eles chegaram atirando
e uma bala acertou meu filho. A polícia perseguia 2 suspeitos que estavam de moto. De acordo com a PM, policiais patrulhavam o morro quando cerca de 10 criminosos começaram a atirar. Houve confronto. Além de Rian, uma mulher de 24 anos foi baleada de raspão no braço. 2 suspeitos menores de idade também foram atingidos. Um deles morreu. Com a dupla, a polícia apreendeu uma moto furtada e uma arma. Nessa que eu voltei para abrir o portão, eu já senti um negócio e eu achei que foi na minha barriga, mas não tinha sido na minha barriga. Foi no meu braço que eu passei a mão e estava com sangue. Pela forma como o cenário se dispôs ali, esse disparo provavelmente partiu da arma de um policial militar. E mais uma vez, né, nós lamentamos muito. Nós não estamos considerando esses policiais culpados, né? Os policiais são vítimas, eles foram atacados. Os 7 PMs envolvidos no tiroteio foram afastados. De acordo com a polícia, 8 criminosos conseguiram fugir. O pai de Rian morreu no começo do ano durante a Operação Verão, também no litoral paulista. O Jornal da Record teve acesso ao relatório da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga a manipulação de apostas esportivas envolvendo o jogador Bruno Henrique do Flamengo, parentes e amigos. Um dos suspeitos conseguiu triplicar o valor apostado depois que o atacante tomou um cartão amarelo. Peritos analisam celulares, computadores e documentos apreendidos na operação que teve como alvo principal o atacante do Flamengo, Bruno Henrique. A investigação apura se o jogador tomou um cartão amarelo de propósito para favorecer um grupo de apostadores durante a partida entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro em novembro do ano passado. No relatório, os promotores apontam que todas as apostas suspeitas eram de contas de Belo Horizonte, cidade natal de Bruno Henrique. O documento destaca ainda que grande parte dos palpites foi feita a partir de contas recém-criadas e que os novos cadastros teriam a intenção de fazer as apostas para o jogo sob suspeita. A Polícia Federal identificou 13 apostas feitas em 3 sites. Entre os apostadores estão o irmão de Bruno Henrique, a cunhada e uma prima do jogador. Outras 6 pessoas ligadas ao atleta por causa do futebol também estão no inquérito e teriam participado do esquema. Um dos investigados apostou R$ 3.050 e ganhou R$ 9.150. A Polícia Federal e o Ministério Público apuram se resultados de outras partidas teriam sido manipulados, o que indicaria a existência de uma organização criminosa especializada nesse tipo de fraude. Para os investigadores, 2 empresas que Bruno Henrique é sócio podem ter servido de base para o esquema. Por enquanto, na condição de investigado, não existe nenhuma medida nem judicial, nem desportiva, suspendendo de qualquer competição. Na esfera criminal, ele pode responder pelas penas do artigo 198 da Lei Geral do Esporte, que prevê uma pena de prisão de 2 a 6 anos. A defesa do jogador não vai se pronunciar. O portal R7 ganhou o prêmio da Confederação Nacional do Transporte na categoria Meio Ambiente. A reportagem vencedora foi Desafios para a Mobilidade Sustentável. A reportagem é assinada pelas jornalistas Giovana Cardoso e Jéssica Gottlieb e descreve as dificuldades para aumentar o uso de fontes renováveis no setor de transportes no Brasil. Especialistas ouvidos pela reportagem apontam que investimentos e maior atenção às políticas de mobilidade urbana, em especial ao transporte coletivo, são a chave para a redução do impacto nas mudanças climáticas. A entrega da premiação será realizada no dia 4 de dezembro, em Brasília. Eleições americanas. Depois de declarar que torcia para a democrata Kamala Harris, o presidente Lula parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições nos Estados Unidos. Lula adotou um tom conciliatório. Nas redes sociais, o presidente afirmou que a democracia é a voz do povo e que ela deve ser sempre respeitada. Ainda indicou que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Lula finalizou desejando sorte e sucesso ao governo Trump.
Também nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do republicano, comemorou o resultado e destacou que Trump voltará à presidência para proteger os interesses dos Estados Unidos e trabalhar por um mundo mais livre com mais paz. Outras autoridades brasileiras se manifestaram. O vice-presidente Geraldo Alckmin parabenizou a vitória de Trump e manifestou o desejo de ampliar as parcerias entre Brasil e Estados Unidos. O presidente do Republicanos e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, cumprimentou Trump e lembrou que Brasil e Estados Unidos têm relação bilateral histórica, que deve ser mantida apesar das diferenças ideológicas dos governos dos dois países. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, celebrou a vitória de Trump e disse olhar para os Estados Unidos com esperança. No Congresso, o deputado Hugo Mota, candidato à presidência da Câmara, também se pronunciou. Acredito que é um momento em que o Brasil, cada vez mais, tem que se consolidar nas suas relações internacionais. Não acredito que o país comprometa as suas relações com os Estados Unidos, que é um grande parceiro, por uma questão política e ideológica. Nos bastidores do governo brasileiro, a avaliação é de que a relação entre Brasil e Estados Unidos não vai sofrer mudanças bruscas com a troca de Joe Biden por Donald Trump. Um dos riscos seria o desaquecimento da economia global por causa das barreiras que Trump prometeu impor às importações americanas. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que é preciso esperar para avaliar os possíveis impactos à economia brasileira. Nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, né? Cuidar do Brasil, cuidar das finanças, cuidar da economia, para ser o menos afetado possível, qualquer que seja o cenário externo. Outros chefes de governo e de Estado pelo mundo parabenizaram Donald Trump pela vitória nas eleições americanas. O resultado nem tinha sido anunciado oficialmente quando o premier do Reino Unido afirmou em comunicado que foi uma vitória eleitoral histórica e que estava ansioso para trabalhar com Trump nos próximos anos. A vitória do republicano também foi lembrada no parlamento inglês. Aqui, em frente aos deputados britânicos, o primeiro-ministro Keir Starmer repetiu as palavras que usou em sua rede social para parabenizar Donald Trump e demonstrou estar em sintonia com o presidente eleito americano. Quem também se pronunciou nas primeiras horas do dia foi o presidente francês Emmanuel Macron. Ele afirmou estar pronto para trabalhar com Trump por paz e prosperidade. O republicano também recebeu o apoio da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do chanceler alemão Olaf Scholz e da premier italiana Giorgia Meloni. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou em rede social que espera que a vitória de Trump traga uma paz justa para a Ucrânia. O presidente da Rússia ainda não se pronunciou. O Ministério das Relações Exteriores do país afirmou em nota não ter ilusões sobre o presidente eleito, mas reforçou que vai trabalhar com a nova administração, defendendo firmemente os interesses nacionais russos. Na América do Sul, o presidente da Argentina, Javier Milei, publicou uma foto com Donald Trump e escreveu: "Faça a América grande novamente". Já o governo da Venezuela diz estar disposto a ter boas relações com os Estados Unidos. A vitória de Trump deve representar um aumento de tarifas de importação sobre produtos asiáticos para proteger a economia americana. Vamos falar com a correspondente Silvia Kikuchi em Tóquio. Olá, Silvia. A expectativa é de que os primeiros afetados sejam os produtos chineses? Cris, exatamente. Uma boa noite para você, para o Celso e a todos. Durante a campanha, o candidato Donald Trump prometeu impor tarifas de até 20% sobre as importações dos países asiáticos. E no caso da China, 60%. Hoje houve desvalorização de ações de empresas chinesas, principalmente as de tecnologia. O clima de incerteza aqui na Ásia também provocou desvalorização de moedas asiáticas em relação ao dólar, principalmente o iene, a moeda oficial do Japão. Ainda assim, os líderes do Japão, Coreia do Sul, Índia e Taiwan já enviaram mensagens de apoio ao novo presidente. Já a China declarou que vai seguir o protocolo e se pronunciar somente depois do anúncio oficial dos resultados. Cris e Celso. Obrigada, Silvia. Com uma fortuna estimada em cerca de 6,5 bilhões de dólares,
Donald Trump estreou na política já como presidente dos Estados Unidos em 2017 para o seu primeiro mandato. Agora retorna à Casa Branca como um dos líderes políticos mais poderosos da história americana. Donald Trump volta à presidência dos Estados Unidos aos 78 anos. Cargo que, nas palavras do próprio Trump, já era dele nas eleições passadas, quando contestou a vitória de Joe Biden. Inconformado, foi crítico ao governo e unânime no Partido Republicano para ser o candidato contra os democratas. No primeiro debate, expôs a fragilidade de Joe Biden, que desistiu da campanha presidencial. Contra Kamala Harris, apontou o fraco desempenho em resolver o problema da imigração e da economia. A postura de Trump fez dele um alvo. Em julho deste ano, durante um comício na Pensilvânia, sofreu uma tentativa de assassinato. O atirador, em cima de um telhado a poucos metros do palco do comício, quase acertou o candidato. Mesmo ferido e escoltado por seguranças, mostrou força. E só voltou aos comícios protegido por vidros blindados. Meses depois, dessa vez na Flórida, um homem foi preso num campo de golfe acusado de planejar uma nova tentativa de assassinato contra Trump. Durante a campanha, para expor o que o candidato chamou de mentira da rival Kamala Harris, Trump trabalhou por alguns minutos como atendente de uma famosa rede de lanchonetes. E para provocar o presidente Joe Biden, que chamou os eleitores dele de lixo, pegou carona num caminhão de coleta. Agora, como presidente eleito, Trump deve retomar políticas do seu primeiro mandato. Entre 2017 e 2021, Trump retirou o país de acordos para conter a crise climática e frear o avanço nuclear. Combateu a imigração e teve ótimos resultados na economia. O republicano também visitou a Coreia do Norte e se aproximou do presidente russo Vladimir Putin. No último ano do governo, enfrentou a pandemia e cortou relações com a Organização Mundial de Saúde. As pesquisas antes da eleição mostravam um cenário de empate técnico e Trump se manteve confiante. Agora ele vai ter o desafio de fazer a América grande de novo. America great again. I love you. I love you all. E vamos voltar com o jornalista Roberto Cabrini, que está em Washington. Cabrini, Trump já anunciou algum nome para o novo governo? Olha, Celso, até o momento ele mantém segredos sobre quem vai fazer parte da sua equipe de governo. Por enquanto, tem muitas especulações, mas nada oficial. Fala-se, por exemplo, que o empresário Elon Musk poderia ser uma espécie de secretário que cuidaria de cortes e gastos excessivos, mas isso ainda não está definido. Vamos começar agora com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, existe alguma definição sobre o encerramento das apurações? Olha, Cabrini, faltam alguns estados, né, como por exemplo Arizona e Nevada, mas tudo indica que Donald Trump vai vencer também nesses estados. Depois o roteiro é o seguinte, eu vou explicar. No dia 17 de dezembro, os delegados vão se reunir para oficializar a escolha do novo presidente. E no dia 6 de janeiro, o Congresso americano faz a contagem oficial dos votos. Isso é feito pela vice-presidente dos Estados Unidos, que também é a presidente do Senado, justamente Kamala Harris. E só depois, no dia 20 de janeiro, é que Donald Trump vai assumir o mandato como presidente dos Estados Unidos. Cabrini, é com você. Obrigado, Tiago. A posse de Donald Trump está marcada para o dia 20 de janeiro de 2025, em uma cerimônia grandiosa aqui na capital, Washington. O presidente e o vice vão fazer o juramento, defender a Constituição dos Estados Unidos. Eu me despeço aqui de Washington com a certeza de que os próximos 4 anos vão ser bem diferentes do que o mundo e os americanos viveram até agora. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite, Brasil. Muito bem, obrigado, Cabrini. Boa noite para você também. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.